Pode espalhar mundo afora aí que aqui no Ceará o PL do Bolsonaro não vinga, porque o Evandro Leitão, candidato do PT, venceu em Fortaleza por volta de 10 mil votos do André Fernandes, o candidato do Bolsonaro do PL. Só tem uma desvantagem, que esse André Fernandes é deputado federal e vai voltar a importunar lá na Câmara dos Deputados. Mas aqui no Ceará quem manda é o PT do presidente Lula, o melhor de todos os tempos. Com uma virada espetacular sobre o candidato do Bolsonaro, André Fernandes, o candidato do PT, Evandro Leitão, vence o segundo turno. Foi uma virada espetacular porque o candidato do PT terminou o primeiro turno 6 pontos percentuais atrás do candidato bolsonarista. Parabéns, povo de Fortaleza, por não deixar o Raspacu vencer. Acaba de ser confirmado Evandro Leitão eleito prefeito de Fortaleza, numa disputa das mais renhidas, das mais difíceis. Ele supera, portanto, e vence André Fernandes, do PL, em Fortaleza. Está fincada, portanto, a única estaca do Partido dos Trabalhadores numa capital. Falando em bolsonaristas derrotados, Bolsonaro e Nicolas Ferreira devem estar desesperados nesse momento. Eles fizeram campanha de tudo que é jeito para o Bruno Engler vencer, mas este foi derrotado, com uma margem até maior do que a prevista. E agora, Chupetinha? Vai chorar? Parabéns, povo de Belo Horizonte. Acaba de sair Belo Horizonte, portanto, confirmada a vitória de Fouad como prefeito reeleito de Belo Horizonte. Fouad Noman, portanto, Nilson, com quantos? Está aqui na Tusa, 53,76% dos votos. Então, Fouad Noman, agora com 96,07% das urnas apuradas, está tecnicamente reeleito prefeito de Belo Horizonte. Gustavo Gayer e o Bolsonaro também devem estar desesperados com a derrota do candidato deles, Fred Rodrigues, em Goiânia, para o candidato do Caiado. Os últimos dias foram péssimos para o Gustavo Gayer. Já dizia o ditado: aqui se faz, aqui se paga. Em Goiânia, 93,66% das urnas apuradas, Sandro Mabel, do União Brasil, está matematicamente eleito prefeito de Goiânia, com 55,53% dos votos no embate entre Ronaldo Caiado e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha como candidato Fred Rodrigues, do PL. Caiado sai vitorioso, a força do governador aqui importante para esse resultado de Goiânia, com a eleição, então, de Sandro Mabel. Outro candidato do Bolsonaro derrotado foi o Carlos Jordi, que tentou se eleger prefeito por Niterói, mas foi derrotado pelo candidato do PDT, Rodrigo Neves. Aliás, esse foi um dos únicos políticos do PDT que conseguiu se eleger prefeito de uma grande cidade no Brasil. O resultado de Niterói, a pedido do Otávio Guedes, o Rodrigo Neves foi eleito prefeito de Niterói, derrotando o candidato bolsonarista Carlos Jordi. Vejamos agora outra grande derrota para o bolsonarismo, e para o Bolsonaro, em particular, em uma grande capital da região norte. O Bolsonaro, e até a Michele, fizeram campanha para o candidato capitão, mas o povo de Manaus não deve ter esquecido o que o Bolsonaro fez na cidade, durante a pandemia. O Bolsonaro chegou a ir várias vezes em Manaus, tentando elevar o candidato bolsonarista. Porém, o povo de Manaus já tinha mostrado que não iria com o Bolsonaro, uma vez que o evento dele já tinha flopado, semanas atrás. O resultado de hoje só confirma o flop do Bolsonaro. Parabéns, povo de Manaus. Vamos colocar Manaus aqui na tela, porque também tem definição por lá. Davi Almeida, do Avante, está reeleito prefeito de Manaus, matematicamente reeleito, quase 95% das urnas apuradas. Ele que derrota o candidato de Jair Bolsonaro, que é o capitão Alberto Neto, do PL. E a margem aqui foi até superior daquela prevista nas pesquisas. Uma diferença entre os dois aqui de 9 pontos percentuais. Outro bolsonarista, que também perdeu, foi o Éder Mauro. Portanto, parabéns, povo de Belém. Atualizou, agora aqui está confirmado. Igor Normando, então, do MDB, já está matematicamente eleito prefeito de Belém. Isso com 93,98% das urnas apuradas. Ele que tem o apoio, portanto, do governador Hélder Barbalho, que consegue derrotar o candidato de Jair Bolsonaro, que é o delegado Éder Mauro. Era uma prioridade muito grande, até por causa da realização
da COP30 no ano que vem e consegue essa vitória. Bem, essas foram as capitais onde o bolsonarismo perdeu. Porém, nem tudo são flores. O Guilherme Boulos perdeu com um percentual muito maior do que estava previsto nas pesquisas. Infelizmente, isso só mostra que os eleitores do Marçal, apesar de votarem pela mudança no primeiro turno, descartaram o Guilherme Boulos, no segundo turno, por pura ideologia. Isso quer dizer que a direita está muito forte na capital de São Paulo. Também quer dizer que a rejeição do próprio Guilherme Boulos é muito alta, o que impede ele vencer em cargos majoritários. Bem, dito isso, eu não sei como ficará o crime eleitoral que o Tarcísio cometeu hoje. Bom, algumas coisas para serem frisadas. Esses bilhetes teriam sido encontrados em setembro, portanto, ainda no primeiro turno. Ora, se foi em setembro no primeiro turno, por que só então hoje, no dia da eleição de segundo turno, durante o processo de votação, o governador Tarcísio de Freitas achou por bem que seria uma boa ideia, ao lado do candidato dele, soltar essa informação? Outra coisa, por que o governo do estado, segundo informação do Tribunal Regional Eleitoral, a Dani trouxe essa informação aqui a partir da Rosana Cerqueira, não informou a Justiça Eleitoral, o TRE? Porque a Polícia Federal, e essa informação que eu acabo de checar com a polícia, não recebeu nenhum comunicado sobre essa declaração do governador de São Paulo. E aí, essas questões todas, o próprio governador vai ter que responder. Do contrário, vai ficar contra ele o peso de ter tentado interferir numa eleição. Outra péssima notícia foi a vitória do Abílio Brunini, em Cuiabá. É péssimo porque parece que o bolsonarismo é tão grande, naquela cidade, que ignora tudo de ruim que o Abílio fez como parlamentar. Galera, o deputado bolsonarista foi expulso. Deputado Abílio Brunini, bolsonarista que não faz parte da CPMI, mas fica lá sempre para causar e atrapalhar a fala de outros deputados, principalmente quando são da oposição. Dessa vez ele tentou causar, tentou interromper, mas o presidente da CPMI expulsou ele, com razão. Dá uma olhadinha só nessa cena icônica e dá uma risadinha também. Deixa nos comentários a sua risada pro Brunini, que ó... O senhor respeite a minha fala, e não há asneira nenhuma aqui. Deputado Abílio, eu estou lhe chamando a atenção pela primeira vez. Pode chamar a atenção, presidente. Pois não. Eu vou providenciar que você saia. Você vai sair do recinto agora. Vossa Excelência, eu solicito a segurança que retire o deputado Abílio do plenário. Está suspensa a reunião e o deputado Abílio vai ser retirado do plenário. Eu peço à deputada Duda que compreenda. Eu vou interromper a sua fala, está suspensa a sessão e nós retomaremos assim que o deputado se retirar. Caso não se retire, na próxima sessão não entrará nesse plenário. Só se eu não for membro, se eu for membro eu entro. E aí, você acha que ele mereceu essa expulsãozinha pra aprender? Lembrando que não é a primeira vez que ele vai lá só pra encher o saco, só pra causar. Ele nunca vai pra ficar de boa. Deixa aqui nos comentários a sua risada, o que você achou. Não esquece de compartilhar esse vídeo e me seguir também pra mais conteúdo que nem esse.